Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro profético de Isaías, capítulo 6. E vamos ler do versículo 1 ao 8. É um texto um pouco longo, mas eu peço licença às irmãs para ler o todo, tá certo? Isaías 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, eis-nos aqui, Senhor. Estamos diante da Tua presença, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo, que nem uma palavra, nem uma vírgula, nem um tio se percam de tudo aquilo que será ministrado no dia de hoje, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito. E que assim seja, Senhor, unicamente para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A nossa esperança é o Senhor. Tão somente confiemos nele. Vou repetir. A nossa esperança é o Senhor. Tão somente confiemos nele. A gente tem vivido um tempo, e eu estava conversando há pouco com a irmã Mariângela, eu ando muito abatida pelo fato de ser este o primeiro ano sem meu marido, e por tudo que eu tenho visto no meio da igreja cristã dos nossos dias. Há uma misturada, há uma contaminação de política com a igreja que tem subido com um aroma de podridão à presença do Senhor. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. E eu queria hoje levá-los a uma busca genuína da presença viva de Deus, que é a nossa esperança. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, diz o salmista, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivas.
O texto lido faz parte de um contexto bem maior, que vai até o versículo 13, e descreve o chamado ministerial do profeta Isaías. É um texto que toca o meu coração de uma maneira muito especial. Esse chamado foi marcado por dois acontecimentos que abalaram profundamente a estrutura emocional e espiritual daquele homem de Deus: a morte do rei Uzias e uma tremenda visão do trono de Deus. A partir daqueles dois acontecimentos, Isaías nunca mais foi o mesmo. E nos dias de hoje parece que a gente tem negligenciado a palavra viva do Senhor. A gente tem dado ouvidos a um sem número de vozes que não procedem do trono. E eu queria, a minha oração hoje é que sejamos profundamente impactadas pelo Senhor e que sejamos movidas a buscar o Senhor com toda a força do nosso coração, da nossa alma e do nosso entendimento. A partir daqueles dois acontecimentos, Isaías nunca mais foi o mesmo. O rei Uzias de Judá foi um dos maiores líderes daquele povo, chamado também de Azarias. Começou a reinar aos 16 anos. Depois de um longo reinado de 52 anos, ao partir desta terra, deixou no profeta e em toda a nação um sentimento de profundo pesar e orfandade. Foi exatamente ali, naquele momento desolador na vida de Isaías, que o Senhor escolheu para manifestar-se a ele, mostrando-lhe a sua glória e santidade. Essa visão de Isaías num momento desolador como aquele me chama a atenção de um modo especial para o fato de que Deus nunca chega atrasado. Por que Deus permitiu que fulano ganhasse e ciclano perdesse? Te aquieta. Deixa Deus trabalhar. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito santo e santificador em todas as situações. Apesar de que, no meio das nossas agonias, achamos que o Senhor não ouve as nossas orações, Ele ouve sim. Nos dias de Isaías, algo parecido aconteceu. O próprio profeta tinha um apreço especial pelo rei Uzias e depositava nele a sua esperança, assim como toda a nação. Nunca foi tão necessário clamar pelo nosso país. Roguemos ao Senhor que nos visite com o seu sobrenatural. Eu queria partilhar algo com vocês que eu tenho a impressão de nunca ter partilhado. Eu e o pastor Malta trabalhamos com política muitos anos. E eu nunca vi um ambiente tão contaminado como aquele. Todas as manifestações públicas daqueles líderes eram cuidadosamente ensaiadas. E tudo parecia fazer sentido quando eles iam a público. Eles choravam, eles se emocionavam e o povo se deixava levar por sentimentos ensaiados.
tentamos trabalhar com outros líderes e chegou um ponto que queriam que Malta se candidatasse. Eu digo, se você se candidatar, você pega essa candidata aqui. Eu estou fora. Não tenho nervo, nem tenho estômago para aguentar uma parafernália de mentiras desse tipo. E andando naqueles anos, em vários lugares, dentro dos guetos políticos, as coisas não eram muito diferentes. Mudavam-se os líderes, mudavam-se os partidos, mudavam-se as pessoas, mas as posturas eram sempre as mesmas. E foram mais de 15 anos. Só a graça de Deus nos tirou de lá. E eu queria chamar a atenção de vocês. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? É uma meia-verdade. Acordem. Sejam sóbrias e vigilantes. Se deixem ministrar pelo Espírito de Deus. Ouçam a voz do Espírito Santo em seus corações. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma grande visão de Deus que despertou nele 5 atitudes que eu quero partilhar com vocês agora. Primeira atitude, a percepção da santidade de Deus. Isaías olhou para cima. Tem faltado de nossa parte um olhar consciente lá para cima, para o trono de Deus. Os serafins clamavam uns aos outros, uns para com os outros, que Deus é santo, santo, santo. A ideia básica de santidade é separação. Deus não se mistura com o pecado. Ele é infinitamente mais grandioso e absolutamente santo. Por isso que nosso pecado sempre irá ofendê-lo. E quando eu trago a palavra pecado, e do ponto de vista bíblico é errar o alvo estabelecido por Deus, eu não estou falando de atos apenas, mas de intenções escusas nos corações. Nossas mentiras, nossas atitudes dolosas, nossas atitudes imorais, nossas posturas impuras, nossas palavras frívolas, nossas rebeliões, nossos milindres e tudo mais que procede de nosso coração pecaminoso. O grande problema quando não contemplamos a santidade de Deus é que nos tornamos cínicos, complacentes com os nossos próprios pecados. Quando nos falta santidade, não podemos servir a Deus dignamente. Quanto mais nos aproximamos de Deus em um relacionamento íntimo e estreito, mais e mais vamos sendo transformados e purificados por Ele. Contudo, nenhum esforço humano no sentido de santificação é frutífero. Dependemos de Deus para tal. É a santidade de Deus que nos constrange a viver em santidade. E alcançamos isto por meio do Espírito Santo de Deus que em nós habita. A santidade de Deus avulta a nossa pecaminosidade. Nenhuma de nós está pronta. Se estivéssemos prontas, não estaríamos mais aqui. Segundo lugar,
A segunda atitude é a percepção da glória de Deus. Isaías viu a magnitude refulgente da glória de Deus. Tem umas palavras na Bíblia que são, elas têm eu tenho a impressão daqueles letreiros luminosos, bem grandes, e uma dessas palavras eu vou lhe dizer agora. É a palavra hebraica kavod. Essa palavra não tem uma tradução literal no português, porém, de maneira mais aproximada, descreve uma refulgente magnitude, algo grandioso que se aplica apenas à manifestação de Deus. O sentido mais aproximado para compreendermos essa palavra é plenitude, enchimento, cobertura, domínio. Quando a glória de Deus enchia o templo, os sacerdotes não podiam ficar no seu interior. Então precisamos nos encher e deixar que o Senhor ocupe todos os nossos espaços. Eu nunca vi tanta mentira espalhada no meio do povo de Deus, em relação, sobretudo, às questões políticas. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Precisamos desejar ardentemente buscar essa plenitude com todo o nosso coração. Não nos deixemos enganar. De Deus não se zomba. Deus quer manifestar sua glória como nos dias antigos. Precisamos, à semelhança de Isaías, ter uma visão da glória e santidade de Deus. Isto só é possível através da pessoa do Cristo. A terceira atitude é a percepção do seu próprio pecado. Isaías olhou para si mesmo. A gente só olha para os outros. Olhamos para nós. Diga: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus e arranca-os de mim e me conduz ao caminho eterno. É a oração do cristão. A igreja de Cristo está dividida nos nossos dias, como nunca. Eu escuto cada aberração que vocês não têm noção. Eu não estou bem. O coração tem entristecido demais por tudo que eu tenho visto e ouvido nos últimos tempos. Como se não bastasse a questão dolorosa do meu luto, que parece que não tem fim, e não sei se são esses dias de fim de ano, esses dias de... E só a graça de Jesus, né? Quando alguém contempla a glória de Deus, eu não sei mais onde eu estava, não, me perdi. Está vendo? Eu acho que foi Isaías olhou para si mesmo, não foi? Quando alguém contempla a glória de Deus e tem uma percepção da sua santidade, o seu pecado, a sua miserabilidade aflora de modo irrefutável. Deus quer mostrar a cada um de nós hoje a sua própria glória e santidade, mas precisamos nos preparar também para sermos confrontados com os nossos próprios pecados. Pecamos por palavras, por atitudes e até por intenções do coração. Quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, devemos nos arrepender, confessá-lo e abandoná-lo, desmascará-lo antes que ele nos desmascare. A santidade e a glória de Deus nos fazem enxergar o pecado como ele é, sem a máscara do politicamente correto dos dias de hoje, ou a maquiagem das palavras que o banalizam, como erro, deslize, tropeço, equívoco e tantas outras. A minha experiência dentro do ambiente político não foi das mais agradáveis. Eu tenho
dado da parte de Deus uma percepção de coisas que muitas vezes não são ditas. Mas eu não sei se vocês já experimentaram essa sensação de cismas. Quando bate uma cisma, misericórdia, minha gente, Jesus do céu, socorro. Aí ou foi ou é ou tá para ser. E naqueles dias, vendo aquela figura política chorar, mas antes de começar a chorar, ter o seu choro ensaiado. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? E eu tenho visto isso de um lado e do outro nos dias atuais. E nem um lado nem o outro me convencem. A santidade e a glória de Deus nos fazem enxergar o pecado como ele é, repito, sem a máscara do politicamente correto. Adultério não é amor, é pecado. Mentira não é um deslize, é pecado. Rebelião não é temperamento forte, é pecado. Como idolatria, feitiçaria, ira, ódio, inveja, avareza, consumismo, fornicação, vícios como fumar, beber, se drogar, essas práticas não podem ser atenuadas porque a santidade e a glória de Deus não permitem e nos revelam que tudo isso é pecado. Graça de Deus não é desculpa para atenuar o pecado, nem para a postura arrogante de acharmos que não pecamos. Todos pecamos. Isaías enxergou isso. Confessemos o nosso pecado pessoal e nacional. Em quarto lugar, outra coisa que somos despertados, a percepção da sua purificação. Isaías entendeu que precisava ser purificado. O texto se refere a serafins, classe especial de anjos de Deus. A palavra serafim vem do hebraico e significa consumir pelo fogo. Esses anjos são agentes purificadores de Deus. Quando nos arrependemos, confessamos e abandonamos os nossos pecados, os agentes purificadores de Deus entram em ação. Passamos por um batismo de fogo para que a semelhança do ouro sejamos purificados. Essa ação de Deus sobre nós traz uma profunda certeza de que fomos purificados, perdoados. Passamos a sentir leveza sem que precisemos esconder. Nosso pecado é confessado ao Senhor debaixo de arrependimento. É pecado, e pecado confessado debaixo de arrependimento é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado. Desfrutemos da liberdade da nossa nova condição em Cristo. E por último, a percepção do seu chamado para o serviço. Há todo um crescendo. O profeta foi preparado por Deus, assim como o Senhor faz com cada um de nós dentro da sua esfera. Percepção do seu chamado para o serviço. Isaías acordou para o seu chamado. Havia naqueles dias uma admiração e dependência quase idolátrica do rei Uzias. E isto, de certa maneira, retardou o exercício do ministério profético de Isaías. Depois de sermos purificados, Deus nos chama através de inúmeros instrumentos para o seu serviço e espera de nós respostas. Deus quer pessoas que se disponham para Ele, que possamos florescer onde estamos plantados. As casas estão divididas, os lares estão divididos, as igrejas estão divididas. Isso tem levado um prejuízo espiritual para o povo de Deus tremendo. E aí eu queria que cada um de nós
ao ouvir essa palavra, se deixassem ministrar pelo Espírito de Deus. Às vezes, achamos que temos um dom e não queremos fazer outras coisas para Deus. Na verdade, essas outras coisas, aparentemente insignificantes, são preparações de Deus para algo maior que Ele tem para nós. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Aliás, tudo na vida do servo de Deus faz parte da infalível didática do Senhor, visando um fim proveitoso. Nada é aleatório para nós. E para terminar, o que Deus quer nos ensinar hoje? Primeiro, precisamos buscar a presença viva do Senhor e nos submeter à sua santidade e glória. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer me mostrar nessa situação? Como devo orar diante dessa situação? Segundo lugar, precisamos reconhecer, nos arrepender, confessar e abandonar nossos pecados, e isso todos os dias, porque pecamos diariamente. Do lado de cá da eternidade, ninguém é impecável. E eu repito, pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e por intenções. Terceiro lugar, precisamos ser purificados. E quarto e último lugar, precisamos nos dispor para Deus e sua obra, aonde quer que Ele deseje que trabalhemos. A obra é dele, e Ele capacita os escolhidos à medida que caminham com Ele. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos vossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.